habitada pelo Espírito Emmanuel, que o nosso Pai Celestial, o nosso Mestre Jesus e a espiritualidade amiga nos inspire. É um prazer, uma responsabilidade muito grande estar aqui hoje em substituição à nossa amiga Maria do Rosário, para juntos nós continuarmos o estudo, em que o Espírito Emmanuel discorre sobre as concessões. Ele se embasa no capítulo 5, versículo 42 do Evangelho de Mateus e também no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, primeiramente, qual o significado da palavra concessão? Ele é um substantivo feminino, oriundo do latim concessio, que significa empréstimo, permissão, consentimento, licença, outorga, entrega e muito mais. Consentimento, nós estamos vendo pela imprensa aí, falar em concessão, mas essa concessão que nós estamos vendo aí é uma concessão pública, né, da administração pública, que concede a empresas privadas o direito de explorar, né, economicamente um serviço público. Mas o nosso texto aqui é concessão divina, no sentido evangélico. E no preâmbulo desse texto, é uma frase de Mateus: dá a quem te pedir e não te desvie daquele que lhe empresta. Mateus, capítulo 5, versículo 42. Nós sabemos que tudo que nos é concedido, que tudo que nos é emprestado, o nosso corpo, nossos bens materiais, temos que fazer bom uso deles. Nós somos usufrutuários, temos apenas usufruto. E que um dia nós teremos que devolver. Por isso nós temos que fazer bom uso deles, porque nós responderemos pelo bem ou pelo mau uso dessas concessões que nós obtivemos do nosso Pai Celestial. Não podemos amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. E todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Isso está no capítulo 15, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. O que é a caridade? Caridade é a ação impulsionada por um sentimento de amor. Caridade é o amor em movimento, como dizia o apóstolo Paulo na carta de Coríntios, onde ele fala que se não houver amor, se não houver caridade, nós seremos como o símbolo que é tinta, ou como o bronze que é fundo. E que entre as três, a fé, a caridade e a esperança, a caridade se sobrepõe pela excelência. No texto, começa assim, segundo o entendimento de Emmanuel: enquanto podes agir no corpo terrestre, medita de quando em quando naqueles que largaram
sob o regime de compulsória, os talentos que o mundo lhe confiou. Nós devemos pensar, enquanto nós estamos nesse corpo, nessa existência, que às vezes somos chamados compulsoriamente, somos obrigados, somos tirados desse plano e não vamos levar apenas as nossas boas ações. Vamos deixar tudo. Já diz um ditado, né? Que caixão não tem gaveta. Continuando, para isso não é necessário recorrer ao arquivo dos milênios, nem consultar a pompa dos museus. Ali na memória, o que viste partir nos últimos 20 anos. Se a gente for buscar, não precisa nem fazer uma regressão. Tantos que já partiram, que tinham responsabilidade, que tinham sonhos, que foram interrompidos. Por isso, nós devemos lembrar sempre que nós restituiremos o que a vida nos emprestou, em nome de Deus. E que apenas o tesouro do nosso espírito, esse que nós houver ameaçado, que nós houver ajudado, que nós houver trabalhado em nossa causa, esse sim, as nossas obras, esse nós levaremos. Apenas isso. Continuando, líderes do povo que detinham o poder de influenciar a multidão, abandonaram o leme das ideias que governavam, impelidos de choro, a varar a névoa do túmulo. Pessoas que tinham a missão de liderar políticos foram impelidos de choro, sem aviso prévio, a varar a névoa do túmulo. Magnatas da fortuna, que retinham valiosas delegações de competência para resolver as necessidades do próximo, viram-se de momento para outro privados das propriedades que ajudaram, coagidos a entregá-las ao arbítrio do descendente. Nós que estamos aqui, nessa presente existência, nós não sabemos o dia de amanhã. Por isso, nós temos que viver da melhor forma, para praticar a caridade, ao bem ao próximo, porque nós não sabemos o momento que seremos chamados. E os nossos bens materiais, as nossas riquezas, elas ficarão à arbítrio do nosso descendente. Servirão aí para causar discórdia. Muitas das vezes nós estamos vendo aí desavenças entre familiares. Nós seremos obrigados a entregá-los. Missionários de diferentes climas religiosos que mantinham a possibilidade de consolar e instruir, desceram precipitadamente das galerias da autoridade em que traçava o princípio para o estado da lei. Muitos religiosos, pessoas que tinham obrigação de instruir aqueles, de conduzir aqueles que estavam perdidos no caminho, foram repentinamente tirados. Eles que eram responsáveis de conduzir
conduzir os seres nas estradas da vida e foram obrigados, chamados ao outro plano. Criadores do pensamento, que sustinham a prerrogativa de pressionar pessoas através do verbo falado ou escrito, tiveram de súbito a palavra castrada pela desencarnação ou pela afasia, muitas vezes no exato momento em que mais desejavam comandar a oratória ou o cérebro lúcido. Aqueles que desencarnaram, que tinham os dons da oratória, foram chamados, às vezes perderam o dom da fala pela afasia. O que é a afasia? É a perda da fala, a dificuldade de falar. Foram chamados, não tiveram mais como passar as suas ideias. Pensa neles, os beneficiários das concessões divinas, que te precederam na morte, e faz hoje melhor do que ontem, nos domínios do bem, para que o bem te floresça. Analisemos o momento que estamos vivendo. Aqueles nossos irmãos que nos antecederam. E vamos fazer melhor do que fizemos ontem. Porque de uma hora para outra, de um momento para outro, nós também seremos chamados. Então vamos fazer o bem para que o bem também nos favoreça. Vamos lembrar da oração de São Francisco, onde diz assim: Senhor, faze de mim instrumento de vossa paz, que eu procure mais amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Continuando a reflexão de Emmanuel, ele vem dizer que não apenas o dom da inteligência que nos foi concedido, mas também o corpo físico, as vantagens diversas, os patrimônios afetivos, até mesmo as nossas dores, as nossas aflições, que nos povoam as horas que nós apropriamos aqui na Terra, com a permissão do nosso Pai, elas são investidas na construção da nossa própria felicidade. E será que estamos fazendo para um mundo melhor? Será que estamos contribuindo? Estamos em benefício dos outros? Ou será que estamos dando uma pausa no nosso processo evolutivo? Quando nós falamos de inteligência, dom de inteligência, o que estamos fazendo com a nossa inteligência? Nós sabemos que todos nós somos inteligentes. É verdade que uns têm a inteligência mais aguçada, mais aflorada que outros. E esse dom, e esse dado, essa concessão que o Senhor nos deu, ela está ser bem utilizada, mas muitos usam ela apenas para seu proveito, próprio, pelo seu orgulho, pelo seu orgulho. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala da missão do homem inteligente na Terra, que é aplicar suas faculdades, como o amor, como a caridade, a humildade, é passar adiante o que um dia ele aprendeu. E se todos os homens que possuem a inteligência se servissem de conformidade com a vontade de Deus,
seria fácil para os espíritos a tarefa de fazer com que a humanidade avançasse. Emmanuel diz ainda que as leis que vigem no plano físico são fundamentalmente as mesmas que orientam as criaturas no plano espiritual. O empréstimo fala sempre da generosidade do credor que o concede, mas revela igualmente na contabilidade da vida o bem ou o mal que se faz com ele. É um alerta, é uma orientação que Emmanuel nos fala. Nós responderemos pelo bom ou mau uso daquilo que nos foi dado como empréstimo, para resgatar as concessões divinas que recebemos na parábola dos talentos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, de 14 a 30, fala o seguinte: que os talentos são benefícios concedidos por Deus ao homem com a finalidade de fazê-lo progredir material, intelectual e moralmente. Diz o seguinte, a parábola: um senhor que partindo para uma viagem longe de suas terras, chamou seus 3 servos e entregou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e ao terceiro deu 1 talento. E ausentou-se por longo tempo. A princípio, nós pensamos que parece que é uma injustiça, parece que o servo foi tratado com uma desigualdade. 5, 2, 1, mas no decorrer da parábola nós vamos ver. Deus dá a cada um segundo as suas possibilidades, segundo as suas habilidades e segundo o seu mérito. E tendo ele, quando retornou, aquele servo que recebeu 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2 também ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, foi, cavou e escondeu na terra. Por essas palavras, Jesus afirma que a confiança de Deus aos seus filhos, quando Ele concede o gerenciamento de seus bens, e que as concessões é de acordo com a capacidade e o mérito de cada um. E o Senhor nos concede aquilo que necessitamos, e que não devemos esquecer que as dádivas do Criador nos seres da criação é conforme a capacidade de cada um. Os 2 primeiros servos, conforme a parábola, eles corresponderam às expectativas do Senhor, demonstraram responsabilidade perante as dádivas recebidas, agindo com diligência, bom senso, trabalho, dedicação, sorte que conseguiram duplicar os benefícios recebidos. Mas o terceiro depositário, entretanto, não seguiu o exemplo dos demais. Ele representa aqui os homens que usam mal os dons recebidos do nosso Pai Celestial. É a maioria das pessoas que se encontram nesse estágio atual de evolução. Daí a necessidade de nós de numerosas reencarnações. Esse servo depositário, talvez por preguiça, por ociosidade, por medo, talvez por ignorância,
deixou de aplicar os seus talentos. E aí? Será que nós estamos negligenciando? Será que nós estamos também enterrando nossos talentos? Mas também no texto revela a bondade divina. Ele sempre, com a sua misericórdia, nos fornece em cada experiência encarnatória as bênçãos necessárias ao nosso reajuste espiritual. Tem um conselho do Espírito Amigo que veiculou nas redes sociais ali, não sei se do grupo do Amor e Fraternidade, e eu fiz uma pincelada e diz o seguinte: tão rápido essa vida vai passar. A minha passou nos piscar de olhos. Sim. Você terá muitas outras, mas tudo o que fizeram nessa respingará na próxima. Não brigue com as pessoas, não critique tanto o seu corpo, seja justo para que Deus te abençoe. Não reclame tanto, você tem muito mais que muitos terão. Não deixe de invejar seu amor, você não sabe quando será o último beijo nessa atual existência. Bens e patrimônios devem ser conquistados por cada um. Não se dedique a acumular bens pensando na herança que vai deixar para os filhos. Tudo que vem fácil, fácil é perdido. Escute seu coração, ele é a voz de Deus. Por que não orar agora, ao invés de esperar para orar antes de dormir? Fazer rezas ensaiadas pela boca, fazer orações de amor com Deus, ao invés de apenas repetir palavras. Não transforme a sua relação com Deus num ritual frio. Por que não perdoar agora? O ser humano não consegue atingir. O perfeito não existe. O ser humano não consegue atingir isso porque simplesmente não foi feito para se completar aqui. Aqui é uma oportunidade de aprendizado. Apenas uma sala de aula das milhares que ainda teremos que passar. Então, aproveite esse momento, esse ensaio de vida. Faça cada segundo valer a pena. O universo te espera. Abrace mais, viva mais intensamente. Seja luz e a luz sempre estará contigo. Das reflexões que podemos fazer desse estudo, chegamos à seguinte conclusão: receber um pouco, das concessões do reencarnacionismo não é ganhar um barco para novas aventuras, não acaba por circunstância. Significa responsabilidade definida no serviço de aprendizagem. As concessões divinas não são um privilégio, são mérito de quem os recebe. Mas também, quanto mais recebemos, mais responsabilidade nós teremos. E o que ele está falando? Será que estamos fazendo como o servo da parábola? Que ganhou 5 talentos ou que ganhou 2 talentos? Ou como aquele servo que ganhou 1 talento? Eu acho que estamos fazendo como o último. Porque por isso estamos nessa presente encarnação. E o que estamos fazendo do tempo que Deus nos deu? Que Deus nos concedeu? Pois de uma hora para outra, de um minuto para outro, pode ser que nós estaremos mais aqui. O que levaremos na nossa bagagem? Será que ela vai estar cheia ou vai estar vazia? Por isso, temos que aproveitar essa valiosa oportunidade que nos foi concedida, através dessa presente reencarnação.
Este é o melhor momento que nós estamos vivendo. Não devemos desperdiçá-lo. Aproveitar esse tempo. Aproveitar essas oportunidades. Nós vivemos como se esse corpo que nós estamos, essa romagem terrena, nunca fosse morrer. Que esse corpo fosse durar eternamente. Mas eterno é apenas o nosso espírito. Ele não morre. Apenas mudamos de plano para a verdadeira vida. A confiança no futuro, a certeza da continuidade da vida, nos proporciona coragem e fortalecimento moral, para que as dificuldades, as dores que enfrentaremos em nossa existência nos fortaleça, nos incentive a nós buscar o nosso crescimento, a nossa evolução espiritual. O Espírito Emmanuel nos fala que a maior vergonha para o espírito desencarnado é quando ele retorna ao plano espiritual e vê que ele não cumpriu a tarefa cumprida e as tendências não negativas que ele não dominou e o tempo mal aproveitado, não apenas em desfavor de si, mas também em desfavor do outro. Deus não erra jamais. Às vezes nós pensamos que nossa cruz está pesada, às vezes nós pensamos que nossos fardos estão pesados, mas não. É nós que estamos enfraquecidos pela nossa falta de fé, pela nossa invigilância. Nós estamos vacilando. Estamos deixando as dificuldades, as dores, as turbulências do dia a dia assumir o controle das nossas vidas. Temos que lembrar sempre, acreditar piamente que a providência divina está sempre nos acolhendo e que o Pai Celestial não abandona nenhum de seus filhos. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.